Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, também com cada familiar, nesta quinta-feira, em mais esse dia, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para cada um de nós, para que juntos, mais uma vez, estivéssemos aqui estudando a palavra do Senhor. Estamos aí chegando em mais um final de semana, que você possa estar tendo uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias em nome do Senhor Jesus. Hoje, como todos os demais, mais um ensinamento valioso, precioso para as nossas vidas. Hoje o tema é os sofrimentos do Espírito. E nós vamos ler o texto que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 30. Então eu convido vocês a juntos podemos fazer a leitura da palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós lemos muito na Bíblia e falamos sobre os sofrimentos de Jesus Cristo. E realmente nós temos que falar, relembrar, porque esses sofrimentos de Jesus Cristo foram em proveito nosso, para nosso deleite, para o nosso proveito, por nosso amor. Porque Ele nos ama tanto que sofreu por nós. Mas também não podemos nos esquecer dos sofrimentos que o Espírito Santo passa também por amor a nós, para o nosso proveito. Sim, o Espírito Santo também sofre por amor a nós. O Espírito Santo é o Consolador, é o que nos consola, o que nos dá discernimento para sabermos o que é certo, o que é errado. É aquela vozinha que fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa mente, dizendo assim: não faça isso, meu filho, não vá àquele lugar, não ande com essa pessoa. Esse é o Espírito Santo falando conosco. E o Espírito Santo se entristece muitas vezes com ações, com nossas ações ou até com as nossas omissões. Então, nós também acabamos, às vezes, entristecendo o Espírito Santo. E quando ele se entristece, ele sofre. Então, o Espírito Santo também tem sofrimentos por amor a nós. E nós vamos ver hoje aqui, vamos aprender com o Senhor alguns sofrimentos que o Espírito Santo tem. Alguns momentos de tristeza que ele passa com ações que nós temos, que a humanidade tem. E nós vamos ver aqui 6 ações, 6 manifestações que a humanidade tem que faz o Espírito Santo sofrer, que faz o Espírito Santo se entristecer. Então vamos ver quais são essas ações, essas manifestações do homem que fazem o Espírito Santo se entristecer e, portanto, passar por sofrimentos. Primeiro, a primeira ação do homem que faz o Espírito Santo se entristecer e, portanto, sofrer é a arrogância humana. O que é ser arrogante? O que é arrogância? A arrogância é toda vez que alguém trata uma outra pessoa com desprezo, tratar o outro com prepotência, sendo orgulhoso, soberbo, achando que você é melhor que o outro, que aquela pessoa é um qualquer, não merece sua atenção, você ser prepotente, soberbo, achando que você é muito melhor e não merece dar atenção àquela outra pessoa. Toda vez que você age assim ou você visualizar alguém agindo dessa forma, essa pessoa está sendo arrogante. E a arrogância, ela traz uma tristeza profunda ao Espírito Santo e faz com que o Espírito Santo sofra. Então, não seja arrogante. Segunda ação do homem, da humanidade, que faz com que o Espírito Santo fique triste e, portanto, sofra, é a desobediência. Toda vez que o homem, e eu digo homem no sentido de humanidade, desobedece à vontade de Deus, desobedece à palavra de Deus, vive uma vida em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com o que a Bíblia manda com que nós vivamos, o Espírito Santo se entristece e, portanto, ele sofre. Por isso, amados, nós temos que viver o nosso dia a dia de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada.
para que não entristeçamos e não façamos sofrer o Espírito Santo de Deus. Terceira ação que faz o Espírito Santo se entristecer e, portanto, sofrer é a resistência. Que resistência, pastora? A resistência ao Espírito Santo. É toda vez que você ouve aquela vozinha do Espírito Santo dizendo para você o que você deve fazer ou não deve fazer, onde você deve ir ou não deve ir, ou o que você deve assistir ou não deve assistir, com quem você deve andar ou não deve andar, e você resiste a essa voz. Você sabe que aquela voz é do Espírito Santo, mas você resiste e diz: eu sei que é Deus falando comigo, eu sei que é o Espírito Santo falando comigo, mas não vou ouvir. Prefiro seguir meu coração, prefiro seguir minha carne, minha vontade, e vou deixar o Espírito Santo de lado. Isso é resistir o Espírito Santo, é resistir à vontade de Deus, é resistir à vontade do Espírito Santo e fazer a sua própria vontade. E toda vez que você faz a vontade da sua carne, a sua vontade, você resiste ao Espírito Santo de Deus. E quando você faz isso, você entristece o Espírito Santo. E você entristecendo o Espírito Santo faz com que ele sofra. Então, não resista ao Espírito Santo. Quarta ação da humanidade que faz com que o Espírito Santo se entristeça e, portanto, sofra é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Tanto se fala nisso, mas você sabe o que significa? Hipocrisia, a pessoa ser hipócrita, é aquela pessoa que é falsa, ela age com falsidade, ela é uma pessoa que ela é dissimuladora, ela age com dissimulação, ela finge. Então ela mostra na frente das pessoas uma coisa, mas por trás é totalmente diferente daquilo que ela mostra na frente. Nas redes sociais, por exemplo, ela é uma pessoa, mas no dia a dia ela é totalmente outra pessoa. Na frente ela está sempre sorrindo, sendo uma pessoa amigável, maravilhosa, mas o que ela realmente é totalmente diferente. Ela é uma pessoa amarga, ela é uma pessoa perversa, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que causa mal às pessoas, mas na frente ela atrai as pessoas como se fosse a melhor das pessoas de todo mundo. Mas ela atrai para fazer o mal e não para fazer o bem. Mas na frente ela se mostra como uma pessoa muito boa, benigna e que só faz o bem. Mas ela faz isso para fazer o mal para as pessoas. Isso é ser hipócrita. Fala uma coisa, mas não vive o que ela fala. Ela faz totalmente o contrário do que ela fala. Isso é ser hipócrita, viver em hipocrisia. E toda vez que uma pessoa é hipócrita, vive na hipocrisia, ela entristece o Espírito Santo de Deus. E entristecendo o Espírito Santo faz com que ele sofra. Então, não seja hipócrita. Não viva na falsidade, no fingimento, nas dissimulações. Seja verdadeiro. Viva o que você fala. Seja a sua vida aquilo que você realmente mostra e não aquilo que você diz ser e não é. Quinta ação que entristece o Espírito Santo e faz ele sofrer: ser mentiroso e ganancioso. Mentira todo mundo sabe o que é faltar com a verdade. E ganância é a cobiça. É você sempre querer mais, querer mais, querer mais e fazer o que for necessário, até coisas ilegais, imorais e erradas para conseguir tudo o que você quer. Então não seja mentiroso, não seja ganancioso, porque você cobiçar coisas, ser ganancioso, você ser mentiroso, entristece o Espírito Santo e entristecendo faz com que ele sofra. Seja verdadeiro e consiga o que você quiser conseguir através da vontade de Deus e agradeça pelo que você tem. E sexta e última ação que nós veremos hoje, que entristece o Espírito Santo e faz com que ele sofra: conversas torpes. O que significa, pastora, torpe? A palavra torpe. Palavra torpe significa tudo aquilo que fere os bons costumes, a decência, fere a decência, que fere a moral. Então, tudo aquilo
que não vai de acordo com os bons costumes, que não vai de acordo com a decência, com a moral, é uma coisa torpe. Então você ter conversa torpe que vai contra a moral, contra a decência, contra os bons costumes, são conversas, participar dessas rodas de conversa, né? É você estar entristecendo o Espírito Santo. É você estar ferindo o Espírito Santo e fazendo com que ele sofra. Então, que da sua boca, da roda que você participe, sejam apenas conversas que edifiquem, palavras que edifiquem, que alegrem o Espírito Santo e façam ele se alegrar com você. Que ele fique feliz com a sua boca, com sua língua, com seus lábios, com as suas palavras e com as conversas que você participe. Que elas sejam para edificação e não para maldição. Hoje, amados, nós vimos aqui 6 ações que entristecem e fazem o Espírito Santo sofrer. Mas que nós não sejamos essas pessoas, mas sejamos pessoas que alegremos o Espírito Santo e que ele se alegre e tenha prazer em nossas vidas. E que ele, o Espírito Santo, possa ter falado profundamente ao seu coração nesta quinta-feira e que você possa meditar nesta palavra e possa praticá-la para ser abençoado e alegrar o Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero então orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais esse devocional, por mais essa palavra abençoada que o Senhor está nos ensinando nesta quinta-feira. Fica conosco, com nossa família, com nossos animais, com nossos bens, cubra-nos com teu sangue, Senhor, e coloque os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Abençoa o restante da nossa semana, nossa sexta, nosso sábado, nosso final de semana, que seja muito abençoado. Abençoa o culto também que teremos no domingo de louvor e adoração ao Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, foi mais uma vez um prazer estar com cada um de vocês, que vocês sejam abençoados nesse final de semana. Domingo teremos o culto de louvor e adoração ao Senhor presencial na igreja, Rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília, aqui em Ji-Paraná. Se você puder comparecer, esteja conosco, você é o nosso convidado. Mas se não puder estar presencialmente, não tem problema. O culto será transmitido neste mesmo canal. Venha cultuar, venha prestar culto ao nosso Deus conosco. Será um prazer tê-los conosco, seja presencial ou também via online. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham aí um final de semana junto com os seus, na graça do Senhor Jesus. E eu aguardo você no domingo para cultuarmos ao Senhor e na próxima semana, nos devocionais de terça, de quinta, para também aprendermos com o Senhor Jesus. Então até lá, em nome do Senhor Jesus.